Foi aí que descobri que meu casamento virou mentira. E que eu também tinha um plano. Eu nunca pensei que um clique inocente em um app de cursos pudesse acender o pavio de uma bomba no meu casamento. Isaura, com seus olhos castanhos cheios de sonhos, trocava nossas noites de samba improvisado na varanda por mensagens secretas que eu só descobri por acidente. E quando o nome Lucas surgiu na tela do celular dela, como um gol de pênalti no último minuto da final do Brasileirão, soube que o jogo havia mudado, para sempre. Eu me chamo Daniel, e naqueles dias de 2023, a vida em nosso apartamento no Flamengo, no Rio de Janeiro, parecia um samba leve, daqueles que tocam nas rádios comunitárias aos domingos. Isaura trabalhava como designer gráfico em uma agência pequena na Zona Sul e eu, engenheiro de software em uma startup de fintech no centro, voltava para casa exausto, mas ansioso pelas nossas conversas à mesa, regadas a um copo de caipirinha fraca. Ela havia se inscrito nos cursos online da Universidade de São Paulo, aqueles módulos gratuitos de marketing digital que prometiam impulsionar a carreira dela. Vai me ajudar a criar logos que vendem como brigadeiro na feira, brincava ela, enquanto eu preparava o jantar, sempre uma feijoada simples, herança da minha mãe de Salvador. Tudo começou a mudar nas segundas-feiras à noite. Isaura se trancava no escritório improvisado, com o laptop iluminando o rosto dela como um holofote de carnaval. Eu ouvia risadas abafadas, pausas longas nas videoaulas, e via os olhos dela brilharem de um jeito que não era só pelo conteúdo acadêmico. O professor é ótimo, Daniel, explica tudo com tanta paixão, dizia ela, servindo o prato com um sorriso distraído. Eu assentia, sem desconfiar, enquanto assistíamos a reprises do futebol na TV, torcendo pelo Botafogo como se o mundo fosse só gols e abraços. Mas uma noite, em outubro, o laptop dela ficou aberto na cozinha. Eu ia pegar um copo d'água quando vi a aba do chat, mensagens de Lucas, o lecturer, elogiando não só os trabalhos dela, mas o jeito como você sorri na câmera. Meu estômago revirou como depois de uma maratona de samba na Lapa. Não era só flerte. Havia horários marcados para dúvidas extras que coincidiam com entregas de iFood no nosso prédio. Lucas era daqueles entregadores ágeis, que usavam patinetes elétricos para zigue-zaguear pelo trânsito caótico da Avenida Atlântica, entregando lanches quentes antes que esfriassem. Eu fechei o laptop devagar, o coração batendo como o tambor de escola de samba. Não gritei, não confrontei. Em vez disso, naquela madrugada insone, comecei a cavar. Meu background em programação me deu as ferramentas, acessei o histórico de navegação dela, tracei os IPS das chamadas de vídeo. Lucas morava em Botafogo, trabalhava meio período como lecturer freelance para USP Online e full-time como courrier para um app de entregas rápidas. Ele alugava patinetes da Lime, aqueles vermelhos que pipocam nas calçadas de Copacabana, para fazer as corridas mais velozes. Os dias seguintes foram uma dança de fingimentos. Eu sorria no café da manhã, perguntava sobre as aulas, e Isaura respondia com entusiasmo forçado, os dedos tamborilando no celular como se esperasse um chamado divino. Uma vez, durante o Corpus Christi, fomos à missa na igreja de São Judas Tadeu, e ela parecia distante, checando o relógio a cada bênção. Preciso de ar fresco, murmurou ela depois, e eu soube que era pretexto para um encontro. Meu plano germinava, não seria briga física ou divórcio imediato, mas algo preciso, como um código bem escrito, que expusesse a fraqueza dele sem sujar minhas mãos. As semanas se arrastavam como o trânsito na ponte Rio-Niterói em hora de pico, e eu me via dividido entre o amor residual por Isaura e uma raiva fria que crescia como um mofo em apartamento úmido. Ela continuava as aulas, agora com uma empolgação que transbordava para o dia a dia. Lucas recomendou um livro incrível sobre branding, contava ela, enquanto arrumava a mesa para o almoço de domingo, com virado a paulista que eu havia aprendido com um tio de São Paulo. Eu ouvia, anotando mentalmente os detalhes, e à noite, no meu home office, mergulhava mais fundo na rede digital. Descobri que Lucas não era só lecturer, ele era um hustler clássico carioca, daqueles que equilibram gigs para pagar o aluguel em um kit em Laranjeiras. Seus posts no Instagram mostravam patinetes voando por praias lotadas, legendas cheias de emojis de foguetes e corações, o tipo de cara que coleciona likes como troféus de carnaval.
Uma mensagem trocada por Isaura marcava um coffee break após uma aula, mas o endereço era o Café do Lido, em Copacabana, a 10 minutos do nosso prédio. Eu imaginei a cena, ela rindo de piadas dele sobre algoritmos, enquanto ele contava histórias de entregas malucas, escapando de chuvas torrenciais com o capacete torto. Não resisti e criei um perfil falso no app de entregas, pedindo um lanche simples para testar. O pedido veio rápido, e lá estava ele, alto, com barba parada e sorriso de comercial de cerveja, estacionando o patinete vermelho na calçada. Oi, Daniel, né? Isaura mencionou você, disse ele casualmente, ao entregar o pacote. Meu sangue gelou, mas respondi com um aceno neutro, pagando em dinheiro para evitar rastros. Naquele instante, vi a confiança dele, o jeito como ajustava o guidão, pronto para acelerar de novo, deixando para trás qualquer vestígio de culpa. Isaura, alheia, planejava mais. Durante o feriado de finados, ela sugeriu uma saída sozinha para estudar na biblioteca da UFRJ, mas eu rastrei o celular dela via um app compartilhado que nunca havíamos desinstalado. O sinal piscava no Horto Florestal, um cantinho romântico perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde casais passeiam de mãos dadas sob as árvores centenárias. Eu fiquei em casa, fingindo uma gripe, e o ciúme me consumia como pimenta malagueta em vatapá. Naquela noite, ela voltou com o perfume misturado à maresia e um brilho culpado nos olhos. Meu hack começou devagar, infiltrei-me no fórum de desenvolvedores da Lime, onde falavam de vulnerabilidades no firmware dos patinetes. Nada ilegal demais, só um exploit conhecido, daqueles que consertam com updates, mas que eu poderia ativar remotamente via Bluetooth próximo. Testei em um parque vazio em Ipanema, fazendo um patinete acelerar sozinho por alguns metros, parando antes do caos. Era perfeito para uma lição, velocidade descontrolada em local público, o suficiente para envergonhar, mas sem ferimentos graves. Lucas merecia cair do pedestal, literalmente, e eu seria o arquiteto invisível. Enquanto isso, nosso casamento rangia. Em uma discussão disfarçada sobre finanças, Isaura confessou vagamente amizades novas que a inspiravam. Eu segurei a língua, mas jurei que o próximo passo seria dela, ou o meu. O carnaval se aproximava, com seus blocos ensurdecedores na Rua do Catete, e eu via nisso o palco ideal para o clímax. O novembro de 2023 trouxe chuvas grossas que transformavam as ruas do Rio em rios improvisados, mas dentro de mim, a tempestade era seca e calculada. Isaura se jogava cada vez mais nas aulas, passando horas editando vídeos para projetos avaliados por Lucas, como ela dizia, com uma animação que me lembrava os primeiros dias nossos, dançando forró em uma festa junina em família. Eu respondia com beijos mornos, cozinhando muquecas de peixe para manter a fachada, mas à noite, meu laptop virava janela para o abismo. Rastreando os padrões dele, notei que Lucas pegava o patinete toda quarta-feira à tarde, para entregas em Leblon, onde o trânsito era um labirinto de luxo e pressa. Ele e Isaura marcavam revisões nessas rotas, com ela fingindo compras online para coincidir. Uma vez, eu a vi saindo de fininho, alegando yoga na praia de Botafogo, e segui de carro alugado, um Fiat simples, daqueles comuns nas ruas de São Conrado. Parei à distância e os observei no quiosque do BIP, ele encostado no patinete, ela gesticulando animada sobre telas e ideias criativas que soavam como desculpas para toques casuais. A traição não era só física, era uma erosão lenta, como as ondas lambendo o arpoador. Isaura voltava mudada, questionando nossas rotinas. Por que não saímos mais, Daniel? A vida é curta, e eu me perguntava se era influência dele ou remorso disfarçado. Em uma ligação acidental que ouvi, ele a chamava de minha musa digital, prometendo um passeio noturno de patinete pelo aterro do Flamengo. Meu estômago se contraiu, imaginei os dois rindo sob as luzes da cidade, enquanto eu ficava com o silêncio do apartamento. Avancei no hack, usando um dongle Bluetooth escondido em um café próximo, mapeei o ID do patinete dele. O app da Lime tinha uma falha no geofencing, barreiras virtuais que limitavam velocidade em áreas pedonais, e eu a contornei com um script simples em Python, programado para ativar em um gatilho específico, quando o GPS batesse em coordenadas exatas do calçadão de Copacabana, no auge do movimento pós-almoço. Não seria letal,
O patinete frearia abruptamente após uma aceleração falsa, jogando em uma poça ou contra uma pilha de cadeiras de praia, o bastante para câmeras de celular capturarem o vexame. Contei com um aliado improvável, João, meu colega de trabalho de Recife, que curtia festas de São João e entendia de cibersegurança. Cara, isso é vingança de novela das 9, riu ele por videochamada, enquanto testávamos o código em um simulador. Mas vai com calma, hein? Nada de virar vilão de filme. Eu ri, mas por dentro, o peso crescia. Isaura planejava uma viagem de estudos para São Paulo, pretextando seminários da USP, mas eu sabia que Lucas a acompanharia de ônibus, fingindo coincidência. Na véspera, durante uma ceia de Todos os Santos, com velas acesas na mesa e pratos de acarajé que eu havia comprado na feira, confrontei-a sutilmente. Você parece feliz com essas aulas, amor. O professor é especial? Ela corou, desviando o olhar para o mar visível da janela. É só inspiração, Daniel. Mas eu vi a mentira nos olhos dela, e aquilo selou minha decisão. O carnaval estava há meses, mas o caos viria antes, no coração pulsante da cidade. Dezembro chegou com o calor pegajoso de verão carioca, e as ruas ferviam com preparativos para o ano novo na praia de Copacabana, onde fogos iluminariam promessas vazias. Isaura e eu trocávamos presentes precoces, um colar de contas coloridas para ela, inspirado nas baianas de Salvador, e um livro de programação para mim, mas o ar entre nós era denso como fumaça de queima de fogueira. Ela se isolava mais, alegando deadlines dos cursos, e eu usava o tempo para refinar o script, rodando simulações até a exaustão. Lucas se tornou uma obsessão fantasma. Seus perfis sociais revelavam um cara de 28 anos, formado em comunicação pela UFRJ, que sonhava com startups mas vivia de gigs instáveis, entregas de manhã, aulas à noite, paquera como hobby. Uma foto dele em um bloco de carnaval no centro, fantasiado de pirata, me irritava. Como ousava invadir nosso ritmo, nossas feijoadas de sábado com amigos como Maria e Sofia, que notavam a tensão mas atribuíam a estresse do trabalho. O gatilho perfeito surgiu em uma quarta-feira chuvosa. Isaura pediu um almoço delivery, estou atolada na aula ao vivo, e o app confirmou, Lucas na rota. Eu ativei o monitor remoto, vendo o ícone do patinete se aproximar do prédio. Do meu laptop, enviei o sinal, aceleração gradual a 25 km por hora na descida da rua Prudente de Moraes, rumo ao calçadão lotado. Mas testei em modo dry run, só para calibrar, ele passou ileso, buzinando para pedestres como se fosse rei da pista. Naquela noite, ela confessou parcialmente, durante um jantar de bacalhau a Gomes de Sá, receita que eu aprenderá em uma viagem rápida a Lisboa, mas adaptada com toques brasileiros. Daniel, eu me sinto viva de novo com essas aulas. É como se eu tivesse acordado. Seus olhos suplicavam compreensão, mas eu vi o nome dele piscando no fundo da mente dela. E eu? Não te faço sentir viva? Perguntei, voz baixa como o rumor das ondas na Urca. Ela hesitou, tocando minha mão, e naquele toque efêmero, senti o adeus se aproximando. Meu círculo de confiança encolhia. Contei a Lucas, o amigo de infância de São Paulo, não um amante, mas meu brother de futebol, que me aconselhou terapia em vez de tech. Vai pro divórcio limpo, mano. Isso aí é cilada. Mas a raiva era mais forte que conselhos. Eu vi Isaura trocando mensagens durante o jogo do Flamengo na TV, rindo de memes dele sobre velocidade na vida e no amor. O plano evoluiu, não só aceleração, mas um loop de buzina insistente, atraindo olhares curiosos, transformando o erro dele em espetáculo público. A viagem para São Paulo foi o estupim. Ela partiu de ônibus pela rodoviária Novo Rio, mochila leve demais para estudos sérios. Eu hackeei o check-in dela no app da USP, confirmando o seminário falso. Lucas postou uma história enigmática, rumo ao paulistano, patinete no porta-malas. Meu sangue ferveu. Enquanto eles se encontravam na Avenida Paulista, sob as luzes dos prédios da Fiesp, eu ajustava o código final. O retorno ao Rio seria o palco, e o patinete dele, o ator principal involuntário.
O ano de 2023 terminou em uma virada confusa, com fogos estourando sobre a praia enquanto Isaura voltava de São Paulo com um brilho renovado e uma tatuagem discreta no pulso, uma seta apontando para frente, símbolo de movimento, explicou ela, evitando meu olhar. Nós brindamos com espumante barato na sacada, vendo os casais dançarem ao som de pagode na areia, mas meu peito era um tambor surdo. Lucas havia postado fotos borradas de um hotelzinho em Pinheiros, com legenda sobre inspirações urbanas, e eu soube que o movimento incluía lençóis compartilhados. Janeiro trouxe o calor opressivo e as matrículas renovadas nos cursos online. Isaura se jogava neles com fervor missionário, gravando respostas em vídeo que enviava diretamente para ele, elogiando sua visão afiada. Eu fingi apoio, inscrevendo-me em um módulo paralelo sobre cibersegurança na mesma plataforma da USP, só para monitorar as interações. Nossos amigos notavam, em um churrasco no Jardim de Maria, em Santa Teresa, Sofia puxou-me de lado. O que tá rolando, Daniel? Ela tá distante como torcida rival no Maracanã. Eu sorri amarelo, virando a picanha, e mudei de assunto para o carnaval vindouro. O hack estava pronto, um pacote de dados que, ao se conectar ao patinete via rede Wi-Fi pública da Lime em Copacabana, forçaria a aceleração máxima por 10 segundos, seguida de frenagem abrupta e ativação da sirene de emergência, o equivalente digital a um grito de escândalo. Testei em um modelo emprestado de João, que veio de Recife para o Réveillon e riu ao ver o bicho fugir sozinho no estacionamento do prédio. Isso vai viralizar, cara. Mas e se machuca? Garanti que o local era plano, com redes de segurança, literalmente, as barreiras de praia cheias de turistas curiosos, mas macias o suficiente para uma queda cômica. Isaura e Lucas escalavam o affair. Mensagens vazavam, planos para um passeio de patinete ao pôr do sol na Pedra do Arpoador, onde surfistas aplaudem ondas como em um show de samba. Ela cancelou nosso jantar de aniversário de casamento, reunião de grupo online, e eu passei a noite sozinho, comendo pizza fria e codificando o gatilho final. O IP dele piscava no mapa. Ele pegaria o patinete na estação de metrô da Carioca, rumo a uma entrega em Ipanema, passando pelo calçadão lotado. Na véspera do grande dia, durante uma procissão de Iemanjá na praia, com oferendas flutuando no mar e tambores ecoando, eu a vi dançando sozinha na areia, o celular na mão. Vem, Daniel! Chamou ela, mas eu recusei, fingindo cansaço. Naquele momento de magia afro-brasileira, jurei que a deusa das águas testemunharia a justiça. O app confirmou, Lucas online, patinete alugado. Meu dedo pairou sobre o Enter, e o mundo pausou, como o silêncio antes do apito inicial de um jogo decisivo. Fevereiro de 2024 irrompeu com os ensaios de carnaval nas ruas estreitas do Estácio, onde escolas de samba ensaiavam passos que ecoavam minha ansiedade crescente. Isaura vibrava com a energia da cidade, vestindo fantasias leves para blocos menores, mas seus olhos buscavam o celular a cada virada de rua. Vamos juntos no desfile principal? Perguntei uma noite, após uma aula dela que terminou em risada alta demais. Ela hesitou, murmurando sobre compromissos freelance, e eu soube que Lucas era o par invisível nos planos dela. Meu script dormia no servidor nuvem, aguardando o sinal. Eu havia cronometrado tudo, ele faria uma entrega dupla em Copacabana às 14 horas de uma quinta-feira ensolarada, quando o calçadão fervilhava de turistas e locais comprando mate gelado nos quiosques. O patinete dele, ID 4782, piscava no dashboard improvisado que eu criara. Isaura, coincidentemente, havia marcado uma consulta com o professor no mesmo horário, em um café ali perto, o plano deles para um encontro rápido, disfarçado de orientação acadêmica. Naquela manhã, preparei o café com pão de queijo quentinho, beijando a testa dela antes de sair para o trabalho. Te amo, Isa, disse, e era verdade misturada a veneno. No escritório, fingi o foco em códigos de blockchain, mas meu segundo monitor rastreava o progresso. Ele pegou o patinete na estação Siqueira Campos, acelerando pela ciclovia Diogo Lopes, vento nos cabelos como em um clipe de funk carioca. Isaura saiu de metrô, o vestido florido balançando, rumo ao encontro. O gatilho ativou às 14 horas e 3. O patinete dele, a 200 metros do café,
recebeu o comando, motor rugindo para 35 km por hora em linha reta, buzina uivando como sirene de polícia. Turistas viraram cabeças, celulares erguidos. Ele gritou algo inaudível, mãos apertando o guidão, enquanto o bicho o levava direto para uma fileira de cadeiras de praia vazias, freando seco em uma poça rasa deixada pela maré. O impacto foi teatral. Ele voou 2 metros, aterrissando de bunda na areia molhada, o capacete rolando como bola de futebol, e a caixa de entrega voando para os ares, espalhando salgadinhos como confete de carnaval. Risos explodiram ao redor, um grupo de argentinos filmava, uma família brasileira aplaudia a performance. Lucas se levantou atordoado, rosto vermelho como pimentão, enquanto o app da Lime piscava falha técnica em seu telefone. Ele xingou o ar, pegando o capacete, alheio aos olhares. Mas o pior veio segundos depois. A sirene continuou, atraindo um guarda municipal que, achando ser roubo, o deteve para checagem. Ei, isso é loucura! O patinete enlouqueceu, protestava ele, enquanto câmeras capturavam o vexame. Isaura, a 50 metros, assistia boquiaberta do café, o latte esfriando na mão. Seu rosto passou de confusão a horror quando reconheceu, correndo para ajudar, mas parando a tempo, fingindo ser uma transeunte preocupada. Eu via tudo via stream de uma câmera de segurança hackeada, o coração martelando. O vídeo viralizou em minutos no WhatsApp local, entregador voador em Copa. Hashtag Feio Rio. Lucas, humilhado, cancelou entregas pelo resto do dia, e Isaura voltou para casa cedo, pálida como um fantasma de procissão. Naquela noite, o ar em casa crepitava. Ela entrou trêmula, largando a bolsa. Daniel, aconteceu uma coisa louca hoje na praia. Eu fingi surpresa, servindo água. Mas o jogo havia virado, e o próximo movimento era dela. Março trouxe a calmaria pós-carnaval, com ruas varridas de serpentinas e corações ainda acelerados por excessos. O vídeo de Lucas se espalhou como vírus de gripe no metrô, repostes em grupos de bairro, memes com ele caindo ao som de Cidade Maravilhosa, até uma nota humorística no jornal O Globo sobre patinetes rebeldes. Ele deletou perfis sociais, cancelou os gigs de entrega e, semanas depois, pediu demissão das aulas freelance da USP, murmurando sobre azar cósmico em uma live de despedida que Isaura assistiu em lágrimas. Ela desabou naquela noite de quinta, depois da praia. Era só um flerte, Daniel. Nada sério. Mas ver ele assim me quebrou. Sentamos na sala, o som distante de uma roda de samba subindo da rua, e pela primeira vez em meses, ela chorou de verdade, não por ele, mas por nós. Eu a abracei, sentindo o cheiro de sal e arrependimento, e confessei tudo, o rastreio, o hack, a raiva que me consumira como cachaça forte. Eu te perdoaria qualquer coisa, Isa, mas não a mentira que nos separava. Seus olhos se arregalaram, misturando alívio e medo, mas no fundo, gratidão por não ter sido pior. Os dias seguintes foram terapia improvisada, caminhadas na lagoa, conversas honestas sobre sonhos sufocados pelo casamento rotineiro. Ela largou os cursos, focando em projetos próprios, e eu deletei os scripts, jurando nunca mais brincar de Deus digital. Lucas sumiu do mapa, ouvi por João que ele se mudará para Recife, trabalhando em uma lanchonete de tapioca, longe de patinetes e paqueras. O escândalo o humilhou publicamente, perdeu seguidores, contratos, e o ego inflado que o fazia achar-se irresistível. Nós reconstruímos devagar, como uma escola de samba após o desfile, com paciência, ritmos novos. Em junho, durante o Corpus Christi, processões coloridas encheram as ruas de São Cristóvão, e andamos de mãos dadas, prometendo transparência. Isaura sorria de novo, cozinhando feijoada com temperos extras, e eu via nela a parceira de outrora, não a sombra de um affair passageiro. A vingança fora doce, sim, não pela dor dele, mas pela luz que trouxe de volta ao nosso lar. Hoje, em 2024, assistimos jogos do Brasileirão juntos, torcendo sem amargura, e o patinete vermelho na esquina me faz rir em vez de doer. O amor, aprendi, é como o rio, caótico, mas resiliente, sempre renascendo das ondas.